Bem-vindas a mais um encontro aqui do canal Hospital da Alma. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo episódio do devocional, do estudo do livro O Poder da Esposa que Ora. Este capítulo está maravilhoso. Se eu fosse você, ficaria aqui, boa tarde para quem está chegando, e ouviria todo o devocional e chamaria alguma mulher, alguém que você acredita que também poderá ser beneficiada com o conteúdo de hoje. Eu gostaria de saber se você está me ouvindo. Coloca o número 1 para mim se você está me ouvindo, ou o número 2, para eu saber se você está conseguindo me ouvir ou não, tá bom? Eu estou acessando aqui também o canal do YouTube, porque essa transmissão será feita no Instagram e no canal do YouTube. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro O Poder da Esposa que Ora. Eu vou abrir aqui o link. Peraí. Aqui. Eu vou abrir aqui o capítulo. E este capítulo e este livro é voltado para as mulheres, para as esposas que desejam cuidar e curar dos seus relacionamentos. Vejam, a mulher, ela se realiza na casa. Ainda que a mulher seja empreendedora, ainda que a mulher tenha muito dinheiro, aonde ela mais fica feliz é quando ela tem um lar, quando ela tem uma família e principalmente quando tudo isso é muito harmônico. E acontece que quando a mulher não consegue trazer a harmonia para dentro do seu lar, ela se frustra e muito. E o conteúdo deste estudo que Deus me chama para fazer para vocês é porque eu simplesmente me frustrei nesta área da minha vida. Por que eu me frustrei? Porque eu simplesmente não fiz aquilo que a minha consciência imortal pedia para eu fazer. É importante que a gente entenda que nós não viemos aqui na Terra apenas para comer, beber e dormir. Nós não viemos aqui na Terra apenas para nos dar bem, apenas para cuidar da casa. Nós viemos aqui para desenvolver virtudes e habilidades espirituais eternas. E é tão importante a gente entender esse conteúdo que eu vou passar hoje para vocês, porque eu demorei muito a entender que quando o livro propõe que nós tenhamos uma ação correta em orar para a nossa família, isso significa dizer que nós estamos desenvolvendo virtudes espirituais eternas dentro da nossa alma. E quando a gente se propõe a desenvolver essas virtudes, elas se sucederá ad eterno em nós. Isso é o mais legal, isso é o mais bonito deste estudo e deste ensinamento que eu demorei muitos anos para aprender. Inclusive, isso custou o término do meu relacionamento. Vejam, Jesus, ele falava, o plano espiritual, num geral, falava assim: filha, para de falar e começa a orar.
Para de resmungar e começa a orar. Para de ficar fazendo fofoquinha daquilo que não está bom do seu relacionamento, chamar a amiga ou contar as coisas para o outro e começa a orar. E eu, não, mas eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. Não, eu acho que estou fazendo as coisas ao meu modo. E é exatamente por eu pensar dessa forma é que tudo se desmoronou. Porque eu pensava ao meu modo e fazia as coisas do meu jeito. E eu demorei muito a entender que nós precisamos fazer a coisa do jeito certo. E nem sempre o jeito certo é o nosso jeito. Gente, vocês estão me escutando? Coloca o número 1 para eu saber se vocês estão me escutando, por favor. Porque eu não sei se a minha voz está chegando para vocês. E a palavra de hoje, o estudo de hoje, ele é muito importante. Então, é necessário que vocês estejam me escutando para a gente não perder nada. Nada, nada, nada. E este capítulo, que é o capítulo 1º do livro, depois da introdução, que eu não vou ler a introdução e nem o prefácio, eu já vou entrar logo no primeiro capítulo, que se chama O Poder. Ele fala muito sobre o que é realmente o poder da mulher. Gente, para vocês terem uma ideia, eu li esse livro 7 vezes. Só agora, apresentando para vocês e com a ajuda de Deus, compreendendo melhor, é que eu pude ter o entendimento do que se trata este livro, né? E é muito importante, a gente não vai ler o capítulo 1 inteiro, a gente vai dividir por algumas etapas, porque é muita coisa. E esse livro traz bastante entendimento forte para nós. E nós precisamos ter o cuidado de entendê-los com cuidado, sabe? Gente, tá dando para me ouvir? Coloca o número 1 para mim, por favor. Bom, é o seguinte. O primeiro capítulo se chama O Poder. Em primeiro lugar, a autora coloca para nós, né? Em primeiro lugar, quero tornar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não é um meio para controlar o seu marido. Portanto, não se alegre antes da hora. De fato, trata-se justamente do oposto. É desistir de todo o desejo de poder em você e para você, confiando no poder de Deus para transformá-la, assim como para transformar o seu marido, suas circunstâncias e o seu casamento. Vejam, logo neste primeiro parágrafo, a gente entende que uma mulher que se volta a orar pela sua família, pelo seu marido, ela está desistindo de ter o poder nela, sobre ela. E o que seria esse poder nela e sobre ela? Aquilo que ela fala, aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer que o outro mude. E colocando todo o seu poder em Deus. Por quê? Só Ele sabe aquilo que nós precisamos nos transformar e só Ele sabe aquilo que o seu marido e as circunstâncias do seu casamento precisa ser modificado. Já é um choque logo esse capítulo. Por quê? O que a gente pensa? Eu quero que as coisas sejam mudadas ao meu modo, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é bom pra mim. Né? Eu quero que ele faça isso, eu quero que ela faça aquilo, eu quero que ele responda assim, eu quero que ela pense assado. Todavia, quando você se volta, se inclina a deixar o poder de Deus entrar em você, isso significa dizer que você está saindo de cena e deixando apenas que a vontade dele impere dentro de você, dentro da sua alma. E pode ser que no momento que você, pode ser não, gente, eu tenho certeza e é exatamente isso que aconteceu comigo, no momento que você começa a confiar no poder de Deus
para curar o seu casamento, para transformar o seu casamento, ele começa a transformar a você em primeiro lugar. Então, aquilo que você observa, aquilo que você olha, aquilo que você pensa que está errado, modifica. E você começa a perceber que é o seu ponto de vista que está errado e que você pode melhorar o seu ponto de vista. E essa transformação, ele usa a nossa transformação. E isso é o mais legal de tudo. Então veja que o poder da esposa que ora é desistir do seu desejo de querer que as coisas sejam do seu jeito. Só aí a gente já fala, uau, eu achei que eu ia orar para manipular as coisas, para que as coisas pudessem ser ao meu modo, e não. Não. É ao modo de Deus. E esse poder não é concedido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa que deseja fazer o que é certo, mais do que estar certa. É dar vida mais do que dar o troco. É um meio de convidar o poder de Deus a entrar na vida de seu marido para que ele tome posse da maior bênção, que em última análise é também a sua bênção. Veja, gente, veja, quando eu recebi, através da espiritualidade, a informação que eu deveria orar pelo meu relacionamento, eu acreditei que eu iria manipular e eu não achava isso correto. E aí o livro conta para nós que não tem nada a ver com isso, é uma ferramenta suave, aonde você escolhe fazer o que é certo e não estar certa, aonde você escolhe dar a vida e não dar o troco, aonde você escolhe convidar Deus a mudar você e ao seu marido, porque a graça da transformação, quem vai receber é você e ele. Quando alguém se volta à oração. E existe um livro também chamado O Poder do Marido que Ora. É a mesma coisa, porque eu já li esse livro. Quando o homem ora para sua esposa, ele não está orando para mudar a sua esposa, mas sim para mudar a ele mesmo. E tem uma diferença muito grande quando a gente entende isso, e isso é muito legal. E aí o texto continua. Quando meu marido Michael e eu nos casamos e surgiram as diferenças entre nós, orar não foi definitivamente o meu primeiro impulso. De fato, foi quase o último recurso. Tentei outros métodos, tais como discutir, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater e, é claro, o sempre popular tratamento do silêncio. E tudo isso com resultados menos satisfatórios. Levei algum tempo para compreender que, orando primeiro, essas formas desagradáveis de agir podiam ser evitadas. Vejam, quando a gente ora primeiro para o nosso marido, ao invés de discutir, suplicar, ignorar, a gente evita com que essas coisas desagradáveis aconteçam no nosso dia a dia. E o que a gente pensa? Eu não vou orar. Eu orar? Mas ele que me magoou, mas ele que fez as coisas para mim, ele que não presta. O que Jesus está falando aqui é que quando você ora em primeiro lugar, essas coisas desagradáveis deixam de acontecer ou serão evitadas. E a pergunta que eu quero fazer para você, mulher: quem você está escolhendo ser no seu relacionamento? Uma mulher que traz Deus como um primeiro impulso,
para evitar com que coisas desagradáveis aconteçam, ou simplesmente você começa a discutir, ignorar, evitar, confrontar como uma primeira ação. E eu vou contar para vocês, eu fiz isso. E não resolve. E eu custei a entender o porquê que Deus pedia, ora em primeiro lugar. Aqui está a explicação. Orando primeiro, essas formas desagradáveis de agir podem ser evitadas. Evitadas em você e evitadas no seu marido. E se você é uma mulher que deseja ter um relacionamento saudável, é importante que você aprenda isso. A fazer o que é certo e não estar certa, como diz o livro. E eu me emociono, por que eu me emociono? Por que tantos anos para entender isso? Eu não consigo me entender, essa que é a verdade, eu não consigo. Porque se eu estou convidando a Deus para passar na minha frente e guiar os meus caminhos, por que eu evitei a orar, sendo que isso seria a melhor forma a se fazer? Por que a gente faz isso? Então isso está muito ligado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo de não querer se voltar a fazer o que é certo. A gente prefere estar certa. E isso é muito triste. É muito triste. Continuando o capítulo. Quando você estiver lendo este livro, Maico e eu estaremos casados há mais de 1/4 de século. Isso é quase um milagre. Não é certamente um testemunho da nossa grandeza, mas da fidelidade de Deus em responder à oração. Confesso que mesmo depois de todos esses anos, continuo aprendendo sobre isso e nem sempre é fácil. Gente, não se enganem, não será fácil você se voltar e orar pelo seu relacionamento. Seja relacionamento pai e filho, marido, esposa, não é fácil. Embora talvez não tenha tanta prática em fazer as coisas certas. O que está dizendo aqui, gente? Embora a gente não tenha prática em fazer as coisas certas, como a gente tem de fazer as coisas erradas. A gente não tem habilidade prática para fazer as coisas certas, como nós temos de fazer as coisas erradas. Posso dizer sem reservas que a oração funciona. E funciona para quem? Funciona para modificar a nós em primeiro lugar. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de estar, o nosso jeito de falar. Infelizmente, não aprendi como orar de verdade pelo meu marido até que comecei a orar pelos meus filhos. Ao perceber quão profunda eram as respostas de Deus às minhas orações por eles, decidi tentar ser tão específica e fervorosa ao orar pelo meu marido. Mas descobrir que orar pelos filhos é bem mais fácil. Desde o momento em que pomos os olhos neles, queremos o melhor para as suas vidas, incondicionalmente, de todo o nosso coração, sem quaisquer dúvida. Mas com o marido, nem sempre é assim tão simples. Especialmente com alguém que você está casado, que está casado com você há tempos. O marido pode ferir os nossos sentimentos, ser imprudente, despreocupado, abusivo, irritante ou negligente. E aí eu vou incluir mais alguma coisa aqui. Traidor. Às vezes o nosso marido é assim. Ele pode dizer ou fazer coisas com que fira o seu coração como uma farpa. É capaz, e a cada vez que você começa a orar, percebe que esta farpa está infeccionando. É óbvio que não pode entregar a oração de maneira como Deus lhe pede até que você a retire do seu coração. Vejam,
Qual que é a maior dificuldade das mulheres em orar pelos seus maridos? Porque no momento que ela está orando, ela está se sentindo mais machucada. Ela está sentindo mais dor. Por quê? Porque aquilo que ele fez, ou que ela acreditou que ele não deveria ter feito, está lá no coração dela. E a cada vez que ela pensa, eu vou orar pelo meu marido, a cada vez que ela pensa isso, a cada vez mais vem a dor. E é por isso que as mulheres evitam orar pelos seus maridos. Elas evitam se conectar com Deus, até para curar ela mesma, porque ela evita sentir a dor. E a dor, ela é válida, ela está lá. Mas o que Jesus quer? Ele quer que nós tiramos essa dor dentro do nosso coração, essa farpa, dessa mágoa, de todas as coisas que aconteceram. E para que a gente consiga transformar, em primeiro lugar, a nós. Não é ao nosso marido, gente. Em primeiro lugar, a nós. E em segundo lugar, o nosso marido. E tem uma passagem bíblica que fala assim: se você é uma mulher prudente, virtuosa e faz tudo o que é necessário fazer, o que é certo fazer, Deus tira o seu marido imprudente e coloca outro no lugar. Acontece que enquanto nós não começarmos a trazer o amor para dentro da nossa família, para dentro desses relacionamentos que muitas vezes é conturbado, a gente não terá possibilidade, infelizmente, gente, sinto muito em dizer isso, mas nós não teremos possibilidades de termos um novo amor, um grandioso amor, se a gente não está aprendendo a fazer o que é certo com o errado, vamos dizer assim. E se você casou, é porque é para sempre. E é claro que eu não casei para sempre, eu separei. Mas o que Deus quer é que a gente fique casado para sempre. E não que a gente termine o relacionamento, certo? Então, por que é tão importante a gente começar a orar por nós mesmas? Porque esse livro, ele nos ensina a orar pelo outro, mas em primeiro, orar para nós. Até que tenhamos condições de orar pelo outro. Isso é o mais legal desse livro, né? E orar, aí a gente continua a leitura. Orar por seu marido não é o mesmo que orar por um filho, embora pareça a mesma coisa, porque você não é a mãe do seu marido. Temos autoridade dada pelo Senhor sobre os nossos filhos. Não temos autoridade sobre os nossos maridos. Todavia, recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo. E podemos prejudicar muito seus planos malignos quando oramos. Muitas coisas difíceis que acontecem num casamento faz parte, na verdade, do plano do inimigo, que preparou para a sua dissolução. Mas podemos evitar dizendo algumas coisas. Gente, recentemente eu li um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Esse livro conta como que funciona a energia negativa e a energia positiva no universo, tá? É um livro de Napoleão Hill, é um livro que eu super indicaria para vocês lerem. Ok. O diabo, ele responde, é como se fosse o diabo, ele responde às perguntas de Napoleão Hill. E uma das coisas que ele fala é assim, ó: por que você ataca os relacionamentos? Ele falou assim, porque quando um relacionamento está enfraquecido, ali eu posso desviar as pessoas para o ritmo hipnótico que eu quero que elas estejam. Porque aqui nós estamos numa guerra espiritual. E colocar essas pessoas em ritmo hipnótico faz com que eu ganhe a batalha ao invés do meu opositor. Ele fala isso no livro. E aí ele pergunta, mas o que seria esse ritmo hipnótico? Falou assim, olha, quando a gente tem um relacionamento que a gente percebe que ele, né, no campo espiritual, percebe que aquele homem ou aquela mulher tem uma tendência a beber ou a brigar ou a falar coisas ou ficar magoado, ele vai com as suas articulações espirituais
colocar informação na mente daquele homem e daquela mulher para que eles comecem a ter as discussões, porque se tiver as discussões, o opositor dele, que é Deus, não entra no meio, porque as pessoas estão com raiva, ele não quer que essas pessoas entram no meio, e aí o que ele faz? Ele vai lá e capta, através dos pensamentos, o mais fraco, conduzindo esse mais fraco a fazer aquilo que ele quer. Eu fiquei chocada, eu falei, como assim? Aí o que ele quer? Que a pessoa beba, que a pessoa assista televisão, que a pessoa coma demais. Ele quer que a pessoa fique viciada em coisas, pornografia, coisa e tal. Ele não quer que as pessoas cresçam. E quanto mais pessoas estiverem nesse ritmo hipnótico, mais forte ele fica. E aí o Napoleão Hill pergunta para ele, como então as pessoas podem evitar com que aconteçam problemas nos relacionamentos? Aí ele colocou assim, uma pessoa que estiver disposta a trazer o meu opositor para dentro do lar, lá eu não tenho alcance. Ele chama a energia crística de opositora. A energia positiva de Deus, de Jesus, dos mentores, dos anjos da guarda, seja lá quem for, de opositora. Então ele fala, toda vez que alguém da casa chama a energia opositora, lá eu não tenho força. Então o que o livro está dizendo? Ele está dizendo que é difícil orar, porém as discussões, os problemas têm a ver com a energia negativa que não quer que você esteja bem no seu relacionamento. E, gente, quando eu li esse livro, ficou muito claro para mim. Todas as coisas que aconteceram aqui, se eu tivesse orado, eu tenho certeza que não iria acontecer. Coisas como vícios, palavras duras, sarcasmo, ignorar, falta de comunicação. Se eu tivesse orado, isso não teria acontecido. Porque eu, como uma mulher espiritualizada, teria condições de trazer a energia crística para dentro do meu lar, ainda que esteja um caos o seu relacionamento, ainda que você não enxergue o futuro de uma melhora nesse relacionamento. Faça isso por inteligência, de trazer Deus para dentro da sua casa, por inteligência. Porque a energia negativa, pelo menos pelo que eu entendi assim do livro, ela fica pairando no ar. Fica pairando. É só dar uma brecha que ela, uau, chega. E aí, quando essa energia vê que tem mais energia positiva chegando, ele não tem força. Então, as coisas começam a melhorar. Eu fiquei assim, impressionada. Então, tem muito a ver com esse livro. E do porquê que nós precisamos nos voltar em nos aproximar de Deus, trazer essa energia crística para dentro, para o nosso espaço emocional, mental, para depois isso ser levado para outras pessoas, para os maridos, para os filhos, para o trabalho. Mas em primeiro lugar, eu faço essa conexão com Deus, para não permitir que coisa alguma chegue na nossa casa. Olha que interessante. E aí, olha só o que o livro fala para a gente falar, para a gente dizer. Podemos dizer, não vou, com voz de autoridade, tá, gente? Não é qualquer coisa, não. É com voz de autoridade. Não vou permitir que coisa alguma destrua o meu relacionamento ou o meu casamento. Não vou ficar parada e ver o meu marido deprimido, abatido, destruído, e aí vai. E aí você vai colocando as coisas que você está observando. Eu não vou permitir que a confusão, a falta de comunicação, as atitudes e escolhas erradas prejudiquem o que estamos tentando construir juntos. Eu não vou tolerar que a mágoa e a falta de perdão nos levem ao divórcio. Olha só, palavras de poder. Você colocando palavras de determinação na sua casa, que você não vai tolerar e que você vai combater, não vai aceitar.
Olha que legal isso. Continuamos. Podemos tomar posição contra quaisquer influência negativa em nosso relacionamento e saber que Deus nos deu autoridade em seu nome para apoiar esta atitude. Qual atitude? De um posicionamento firme contra a influência negativa. Um posicionamento intencional contra qualquer influência que deseje manipular atitudes do seu marido ou atitudes erradas sua dentro desse relacionamento. Deus nos deu autoridade para a gente ter o posicionamento. Agora eu pergunto a você, qual é o posicionamento que você está tendo na sua vida? Eu vou confessar, o meu posicionamento foi de uma mulher fraca. Eu simplesmente deixei que as energias negativas circulassem dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento. Eu observava as coisas, eu não fazia nada. Uma mulher omissa, uma mulher morna. Eu fui uma mulher morna, que não combateu. Porque se Deus deu a autoridade de uma posição, se Ele nos deu a autoridade de apoiar a atitude positiva, por que a gente não usa? Por que a gente não usa? Esta é a pergunta. Olha só o que o livro continua. Você possui os meios. Presta atenção. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento. Porque Jesus disse: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra também será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu marido. O que quer que controle o seu marido. Gente, vamos lá. Você tem autoridade em nome de Deus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu marido. Exemplo: alcoolismo, excesso de trabalho, preguiça, depressão, enfermidade, mau gênio, ansiedade, medo do fracasso e por aí vai. E orar para que ele seja libertado dessas coisas. Então veja, se nós temos o poder de voltar a Deus e ligar, então o que ele está falando? O que o Mateus está dizendo? Tudo aquilo que você ligar na terra, você ligará no céu. O que é essa ligação, gente? É a nossa ligação com o nosso coração em Deus. A gente liga o nosso coração com Deus. E Deus recebe essa ligação e traz para nós de volta na terra. O que? A bênção, o bem, a quebra do mal. Ele está dizendo aqui, o livro está dizendo que Jesus, ele nos deu autoridade para deter o mal. Aí eu fico pensando, por que eu, na época, não fiz isso? Não coloquei nas mãos de Deus aquilo que me incomodava em relação ao meu marido. É claro que a gente já sabe que este poder não é para você controlar, mas sim para modificar. Eu quero saber o porquê que eu não fiz isso. E eu quero saber também o porquê que você não faz isso. Você que já sabe que precisa fazer. Nós mulheres já sabemos que a gente pode usar isso. Mas por que a gente não faz? Aí eu fico pensando, será que é porque somos orgulhosas? Será que é porque somos egoístas?
Será que porque somos arrogantes, achamos que somos melhores do que os nossos maridos? Eu acho que é. Eu acho que eu achava isso. Ah, eu sou melhor, eu sei mais, eu leio. Por que eu vou orar? Por que eu vou trazer Deus para dentro da minha casa? Olha que ignorância nossa. Não aceitar, não trazer Deus para dentro da nossa casa como se isso fosse algo ruim. E a gente faz isso, gente. Me desculpem, corações, levem amor nas minhas palavras, mas a gente faz isso. A gente acredita que a gente... Primeiro, a gente não acredita na nossa capacidade de trazer Deus para dentro da nossa casa. Segundo, a gente acredita que a gente é melhor. Que eles são errados, que eles são isso, que eles são aquilo. E que a gente não tem que orar. Eu fui assim. Eu vou falar por mim. Eu fui assim. E aí o que aconteceu? O mal chegou na minha casa. Olha, tem um comentário aqui. Por ser mais trabalhoso. Será que é trabalhoso orar, gente? Será que não é mais trabalhoso a gente ficar reclamando? Porque, olha, vejam só, o que a gente faz, né? Vou falar por mim, por algumas amigas, por algumas pessoas da minha família. O que a gente faz? Tá ruim o relacionamento, certo? Aconteceu um probleminha. Aí você faz o quê? Fulano, você não sabe, aconteceu um negócio aqui. Ai, meu Deus. Você acredita que a pessoa falou isso? Ah, então, não sei o que lá, tal. Nossa, meu Deus. Olha que coisa, esse meu marido, viu? A gente usa o celular para reclamar 10, 15 minutos de alguma situação. Isso aqui também, isso aqui é um tipo de trabalho. Você discar, ligar para alguém ou chamar alguma amiga para fofocar do seu problema. Só que, qual é o trabalho de você? Acontecer uma situação, ficar aqui, ó, 10 minutos em oração. Será que é trabalho mesmo? Ou será que a gente coloca isso como trabalho? Ou será que nós não somos posicionadas o suficiente de entender que nós temos esse poder? De deter aquilo que é mal. Gente, façam um teste. Façam um teste. Ora pelo seu marido no dia de hoje. Tá? Ora. Senta uns 5 minutinhos antes dele chegar. Ora, Senhor, tarará, fala do seu coração, Senhor, que a gente possa se entender, que nossa comunicação seja agradável, que a gente possa, tarará, mas faça com muito amor, com muita verdade. E faça o teste, para você perceber se esse homem ou essa esposa não vai já chegar diferente na sua casa. Não vai chegar já tipo, nossa, tem um clima agradável aqui. Já não vai chegar mais manso. Faça esse teste. Aí amanhã você faz o teste de reclamar para sua amiga sobre o seu marido. Aí você liga, então fulana, sabe, meu marido, ai, fogo, viu? Faz o teste e veja qual vai ser o resultado melhor na sua vida. Por quê, gente? Eu tô falando por experiência própria de quem fez tudo errado. Eu poderia ter feito isso que Deus já tinha pedido para mim, ó. Quem é Deus para mim? A minha consciência. Aquilo que me incomodava quando eu via certas coisas erradas aqui, a minha tendência sempre foi falar, reclamar. Eu nunca chamei Deus para intervir. Até mesmo na minha comunicação. Eu sempre falava aquilo que eu queria do meu jeito. Eu nunca falei, Senhor, fala junto comigo aquilo que eu preciso ser dito, ou me mostra qual é a melhor forma de dizer aquilo. Ou vai me transformando a ponto de eu nem precisar dizer aquilo. Muda o meu jeito de olhar, meu jeito de pensar. Vai retirando essas necessidades infantil, porque eu tinha algumas necessidades infantis. Tira essas necessidades, faça eu crescer espiritualmente, me faça amadurecer, me faça ter um entendimento. Não, eu fazia isso aqui, ó. Mãe, você não sabe. Mãe, aconteceu isso, pá. Aí minha mãe já ficava triste, já ficava nervosa. Quer dizer, eu já emaranhava tudo. Por falta de maturidade, por falta de experiência. É muito triste isso, gente. E eu não desejo que ninguém passe pela dor da separação sem antes tentar fazer isso. Porque eu não tentei.
E o meu remorso maior, o meu arrependimento maior é não ter tentado. E aí, após o término, Deus fala, filha, eu pedi para você fazer isso, você não fez. Então, ajuda outras mulheres a fazerem aquilo que você não fez. É por isso que eu estou aqui. Com muita dor no coração. Pedindo para vocês, mulheres, oram pelos seus relacionamentos. Oram por vocês mesmas. Comecem a cultivar, a ligar a sua energia entre céu e terra. Em primeiro lugar para você e em segundo lugar para você se conectar com o seu relacionamento. E diz o ditado que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais harmônico é os nossos relacionamentos. Quanto mais distante do verdadeiro Deus, porque às vezes a gente tem Deus assim, ó. Ah, eu oro Pai Nosso, eu oro Ave Maria, eu só oro, mas fazer o que Ele pede, ser aquilo que Ele pede pra gente ser, a gente não é, não faz. Então a gente às vezes mistura as coisas. Então o que Ele fala? Quanto mais você faz aquilo que eu peço, mais próxima de mim você estará, mais harmoniosos seus relacionamentos estarão. Entende isso, gente? Então eu desejo que vocês coloquem a mão na consciência e comecem a se posicionar com intencionalidade. Se posicionar para eliminar o mal e permitir o bem dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Tá bom? Na semana que vem nós vamos falar sobre espere antes de você desistir do seu relacionamento. Tem muitas mulheres aqui que já estão de saco cheio dos seus maridos, querendo separar, já fazendo conta. Meu Deus, onde eu vou morar? Vou morar com o pai, vou morar com a mãe. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aonde que esse marido vai ficar? Já pensando nisso. Espere mais um pouquinho antes de você desistir do seu relacionamento. Comece a fazer o que é certo a se fazer. Não fazer aquilo que você acha que vai te beneficiar, mas fazer aquilo que é certo. E aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Gente, eu desejo para vocês uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E vamos juntas, eu quero poder, já que o meu relacionamento não deu certo, eu quero poder ver vocês superando qualquer dificuldade no relacionamento de vocês. E se eu puder estar com vocês orando para o relacionamento de vocês e o relacionamento de vocês se transformar através disso, eu já vou ter ganhado a experiência deste término. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e na semana que vem nós vamos falar sobre espere um pouco. Não desista ainda. Tá bom? Um beijo, gente, Instagram, YouTube. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma excelente manhã, uma excelente tarde. Eu, uma excelente noite. E nos encontramos na semana que vem. Um beijo.